Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Uma mistura é uma porção de matéria que corresponde à adição de duas ou mais substâncias. Nesses desenhos, nós temos exemplos de misturas. No exemplo 1, temos a adição de água e óleo. São duas substâncias diferentes, que quando misturadas, elas ficam com esse aspecto aqui. O óleo fica por cima e a água por baixo. Isso é uma mistura heterogênea. Hétero vem do grego e significa diferente. Já aqui embaixo temos uma mistura da substância água com a substância sal. Esse sal que a gente usa na cozinha para preparar os alimentos mesmo. Então, quando o sal, aliás, é diluído na água, forma esse aspecto aqui. Não deixa de ser uma mistura, mas a gente não consegue diferenciar onde está o sal, né? Porque ele dissolveu na água, formando uma mistura homogênea. Esse comecinho de palavra homo vem do grego também, significa o mesmo ou igual. Então, vamos ver com mais calma sobre as misturas homogêneas primeiro. Uma mistura homogênea é uma mistura que não possui a mesma propriedade em toda a sua extensão. E a mistura homogênea ela apresenta uma só fase. Por que isso? Aqui é um exemplo de uma mistura homogênea, onde se misturou o quê? Água com açúcar. O açúcar dilui na água e a gente não consegue ver o açúcar na água, mas é uma mistura, no caso homogênea. Outros exemplos de misturas homogêneas estão nessas imagens aqui. Água com açúcar dissolvido, água com álcool, os dois são transparentes, a gente não consegue identificar onde está cada substância nessa mistura, e água com sal dissolvido também, como a gente já tinha visto antes. No caso da aliança de ouro de 18 quilates, também é uma mistura homogênea, mas aí você pode pensar, mas não é só formada de ouro essa aliança de 18 quilates? Não, porque ela é uma mistura de ouro, prata e cobre. Então, são três substâncias diferentes misturadas, mas não conseguimos identificar onde está cada uma delas, por isso é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é uma mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a extensão. E as misturas heterogêneas, elas apresentam no mínimo duas fases, que é o exemplo da mistura de água e óleo. Vai formar uma mistura com esse aspecto aqui. O óleo, por ser menos denso, fica por cima e a água, que é mais densa, fica embaixo. As substâncias água e óleo não têm muita afinidade entre as moléculas dela, por isso que elas não se misturam, então ficam separadas assim, por camadas. Nas misturas heterogêneas, dependendo das substâncias misturadas, podemos ver duas fases, três fases, quatro ou mais fases. Aqui é um exemplo de uma mistura que possui duas fases, nesse caso é chamada de mistura bifásica. Aqui podemos ver a fase de um líquido transparente e a fase desses círculos vermelhos. Nesse segundo exemplo, tem uma mistura trifásica, ou seja, tem três fases. Quais são essas três fases? Aqui é a fase dessa substância rosa, aqui a segunda fase, essa substância amarela, e aqui no fundo essa substância transparente. Então, são três fases. Aqui nessa mistura, tem quatro fases que podemos identificar, então é chamado de uma mistura polifásica. Aqui, a fase dessa substância rosa, logo abaixo a amarela e logo abaixo a transparente. E também podemos ver que tem espalhado por aqui nessa mistura esses círculos, né, vermelhos, pode ser pedras ou pedaços de madeira também. Aqui em fotos nós temos representadas outros tipos de misturas heterogêneas. Nessa primeira foto nós temos a mistura de óleo, água e areia. Esses três elementos, componentes, aliás, eles não se misturam e formam três fases. Aqui a fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Nessa segunda imagem também temos uma mistura heterogênea. No caso é uma mistura de óleo, que fica por cima, e a água por baixo. Ou seja, temos duas fases aqui e quantos componentes? Dois, que é o componente água e o componente óleo. Aqui, nessa imagem, nós temos água com gelo. Então, quantas fases tem nesse sistema, nessa mistura, né?
tem duas fases, a fase do gelo e a fase da água. Mas quantos componentes nós temos aqui? O gelo e a água são formados do mesmo componente, né? Então, é só um componente, porém, temos aqui duas fases. Aqui nessa imagem, nós temos um copo com água com gás. Nesse caso, são duas fases também, porque nós podemos ver a fase da água no estado líquido, né? E também podemos ver bolinhas. Essas bolinhas na água com gás é gás carbônico. Então, são duas fases que nós vemos e dois componentes diferentes também. Quando observamos o sangue a olho nu, ele tem a aparência de uma mistura homogênea, como é o caso do sangue coletado nesse frasco. Conseguimos ver apenas uma fase. Porém, quando o sangue passa por um processo de centrifugação, ou seja, depois que ele é coletado nesses tubos, colocam em uma máquina onde as amostras vão girar a uma alta velocidade. E isso vai fazer com que sejam separados em três fases o sangue, ó. A fase do plasma, a fase dos glóbulos brancos no meio e embaixo a fase dos glóbulos vermelhos, que são células que dão a cor vermelha ao nosso sangue. Ou seja, antes de centrifugar, vemos uma fase, uma mistura homogênea, e depois de centrifugado, o sangue, podemos ver que ele é uma mistura heterogênea, né? Com três fases, como já vimos. O leite também, a olho nu, ele é uma mistura homogênea, porém, quando observamos no microscópio o leite, podemos ver aqui, ó, gotículas de gordura em suspensão. Também podemos ver essas gotículas, comprovar que elas existem quando aquecemos o leite e essas gotículas elas se unem, se agrupam e formam a nata, como podemos ver nessa imagem. O granito é muito utilizado para fazer bancadas de pias, pisos, e ele é um exemplo também de mistura heterogênea. Por quê? Ele é uma rocha formada de três minerais, que são quartzo, o feldspato e a mica. Então, esses três minerais juntos vão formar uma rocha chamada granito.